voz, Pai, falando em meu coração, meu Pai, oh Pai, minha alma está angustiada, muitas são as pedradas, meu Pai, segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Pai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai, oh Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida que nos concedeu e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em vossa frente antes do encerramento. Vou diretamente na leitura da escritura que estamos a usar esses dias. São Judas 1, a partir do versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai.
e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exaltar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Talvez vou terminar precisamente ali. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que determinou que o homem fosse o seu agente, que o homem pudesse pregar para outro homem. Aqui estou diante da tua face. O Senhor conhece as minhas fraquezas humanas. As encomendo diante da tua face, para que, Pai, possa perdoar toda a insuficiência e tomar a alabasta do unguento santo e derramar sobre a minha vida, para que tenha algo para ajudar aqueles que nos ouvirão. Senhor, tu conheces quem está do outro lado. Eu rogo em humildade que lembre-se de cada um e fale, para que no final do culto possamos dizer que Deus disse alguma coisa para ajudar a minha vida cristã. Porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Certamente tem sido um grande privilégio de se colocar em vossa frente, como dizia o profeta, o irmão Branham, dizia que se tivesse sido, se o pai tivesse lhe perguntado qual seria a era em que ele preferia viver, ele disse que certamente poderia ter escolhido esta era, a não ser que talvez poderia mudar de pensamento e escolher o tempo em que o Senhor esteve aqui na terra. Mas a verdade é de que estamos a viver numa era gloriosa para o crente, mas já era mais ruim para o descrente. Eu quero acreditar que a maioria de vocês viram o vídeo que postei precisamente no grupo do Tabernáculo sobre o presidente da Rússia, que ameaça usar bombas nucleares. Depois de ter sofrido bastante pelos drones ucranianos que estão a queimar refinarias, queimar depósitos de armamento, precisamente dentro da Rússia, até ao redor da capital, Moscou. A Rússia está como que num grande aperto. Não tem como abater esses drones que a Ucrânia tem enviado. E eles estão como que num grande aperto. E a guerra convencional está a ser muito difícil para eles conseguirem ir ao encontro com aquilo que eles almejavam ou almejam. Sofrendo desta maneira, a única via pela qual eles podem sobreviver é refugiar-se para a guerra nuclear.
Todos nós sabemos que a Rússia tem o maior estoque mundial de bombas nucleares, porque ela foi mesmo levantada por este propósito para terminar com este mundo através dessas bombas. Porque a verdade é que parece que a guerra convencional não está a lhes dar a vantagem que eles almejam. Sabemos que o Ocidente está por trás de tudo isso, ajudando a Ucrânia a fabricar essas armas, esses drones, precisamente dentro da Ucrânia. Nós estamos informados que o uso assim de armas nucleares será precisamente o princípio daquele dia que vem ardendo como forno. Me refiro ao dia que foi predito no livro de Malaquias 4. Isto nos dá a entender que estamos precisamente prestes para entrar nesta fase em que as bombas nucleares serão usadas. E se é que essas bombas nucleares têm que ser usadas depois da partida da noiva, onde devia estar a noiva? Certamente, como foi dito, é mais tarde do que achamos. Algum desses dias poderemos já falar a respeito do fim do mundo pela última vez. E ali a coisa vai acontecer. Sempre foi precisamente assim. O Messias já havia sido prometido há aproximadamente 4.000 anos. Cada pregador que surgiu aqui foi falando da vinda de Messias. E finalmente falou-se pela última vez que o Messias estava na terra. Ou algum desses belos, maus dias, a coisa acontecerá. Ainda estamos já a falar sobre a fé que uma vez foi dada. Contender pela fé que uma vez foi dada aos santos. Como dizíamos que essa fé, a fé que foi dada aos santos, foi precisamente perdida ao longo das eras. Todavia, há uma promessa de que a mesma fé seria restaurada antes da vinda do Senhor. E estamos informados que as Escrituras dizem que Elias virá e restaurará todas as coisas. O ministério do irmão Branham, o Elias, ele veio com este propósito para restaurar a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós, crentes desta mensagem, achamos graça, tamanha graça, certamente para sermos inseridos ou levados de volta a esta fé que uma vez foi dada aos santos. É como uma semente que é lançada, um grão que é lançado no chão. Ele vai passar através de muitas etapas, mas no final das contas, aquele grão que foi lançado se torna grão de novo. Aquela igreja que tinha uma determinada fé, chegou-se um momento em que passou através de muitas etapas,
Mas no final das contas, ou no fim das eras, a mesma fé, a mesma igreja que houve ao princípio, aparecerá em plena vista, antes para que haja colheita. Quando uma semente podíamos levar talvez de amendoim é lançado, só poderá se colher quando a semente se tornar semente de novo. Quando o grão que caiu no chão tornar a voltar a ser grão, é quando haverá colheita. Aquela mesma igreja que Jesus deixou na terra, ela aparecerá na terra antes do tempo da colheita. E nós achamos essa tamanha graça de estarmos precisamente com o ministério que vem para restaurar essa fé. Vou diretamente ler aqui as citações. Vou citar aqui por que eu sou um santo rolador. Uma mensagem com o irmão Branham. Vocês devem saber que no tempo em que o irmão Branham estava pregando, os santos eram como que zombados, eram chamados de santos roladores. E ele tomou um pensamento a partir dali, e ele toma este pensamento: por que eu sou um santo rolador? Meu Deus, na página 19, ele diz essas palavras. Agora, eu vejo aqui que Judas estava exaltando o povo, e eles deveriam ardentemente contender pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E se isso sendo cerca de 30 anos depois do Pentecoste, já tinham se afastado da fé nesse tempo, o que temos feito nestes 1900 anos de todo tipo de denominações, discrepância e coisas que entraram na igreja e causaram essas coisas? Se é que 30 e tal anos mais tarde, Judas vem e tenta exaltar as pessoas, exaltar as pessoas para que voltem à fé que uma vez foi dada. As pessoas já estavam deixando a fé. A igreja já estava a ser pervertida. A igreja já estava a ser enganada. 30 e tal anos depois do Pentecoste. Agora, o que me diz até onde a gente estamos? 2000 e tal anos. Porque a verdade é de que, como dizíamos, que o cristianismo que chegou entre nós chegou já torto, chegou já torcido, chegou já diluído. O cristianismo, dizia num desses lugares, que os que trouxeram o cristianismo entre nós, ou os que espalharam o cristianismo ao redor do mundo, não espalharam o cristianismo propriamente dito, já tinha sido torcido há uns 30 e tal anos depois do Pentecoste. Imagine se já estava desta maneira nos 30 e tal anos, em que pé se encontra até dia de hoje, em que já temos 2000 anos de alguma coisa. Porque o cristianismo que está sendo praticado nas nossas igrejas não é o cristianismo original que Jesus deixou na terra.
Eu daria um pequeno exemplo, acho que já tem muitos exemplos aqui. Tomava o batismo, como as escrituras dizem aqui, talvez irmos diretamente nisso. A gente acabamos citando, achando que todo mundo está inserido ou atualizado. No livro de Atos 2:37, as escrituras dizem: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles queriam saber como é que eles podiam ser salvos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Ali mesmo podemos ver que para uma pessoa ser batizada precisa de se arrepender em primeiro lugar. Automaticamente desqualificamos o batismo de crianças. Crianças não são batizadas. Qualquer lugar onde se batiza criança é uma falsidade, não é cristianismo, é outro assunto. Talvez que seja paganismo, que seja ensinamento de igreja, de pessoas. Mas de acordo com as escrituras, para que alguém seja batizado, precisa se deparar e arrepender. Arrepender daquilo que a pessoa fez. Se bebia, fumava, prostituía, roubava. A pessoa faz-me lembrar deste outro convidado que ligou dizendo: pastor, eu preciso de acertar a minha vida. Eu passava todo o meu tempo, e essa pessoa ligou e disse: eu passava todo o meu tempo atrás de pornografias, e eu estava como que viciado nisso. Sabe, é um demônio que precisa de ser encarado para alguém ser resgatado daqui. É um vil demônio escuro que não presta para nada. E como crente, você tem que se livrar desses espíritos todos maus. Só alguém se arrepende é quando é batizado. Não é batizar criança. Também um batismo é uma decisão. Não é... A pessoa tem que se arrepender. Não é depois, talvez, de fazer alguns estudos. E esses que estamos a falar aqui, que estão a ser pregados aqui, se arrependeram e naquele dia mesmo foram batizados. Mas o cristianismo que chegou entre nós tem que fazer esse estudo, tem que recitar isso, tem que recitar aquilo. Talvez depois de 1 ano é quando alguém é batizado. Não tem nada a ver com a fé que uma vez foi dada aos santos. É simplesmente dogmas. Acho que estamos juntos, queridos. Estamos simplesmente dando aqui exemplos da fé que uma vez foi dada aos santos. E aquela fé obrigava que o crente devia receber o Espírito Santo. Mas hoje em dia as pessoas dão um pedaço de pão que se dizem que simboliza o Espírito Santo. Mas as pessoas receberam lá o Espírito Santo. O cristianismo foi distorcido ao longo das eras. Vamos continuar ainda a citar algumas passagens aqui. O que o mensageiro diz. 78. Agora, eu creio que este livro de Judas, foi escrito depois de Cristo, no ano 66 depois de Cristo.
E eram então 33 anos depois de Pentecostes. E Judas, falando à igreja, então estava exortando-os que eles deviam ardentemente contender pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Você poderia alguma vez pensar que a grande igreja do Espírito Santo, que havia sido inaugurada e imersa em Cristo pelo Espírito Santo, poderia ficar tão emaranhada em tão curto tempo que o profeta aqui estava dizendo a ele para ardentemente contender pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Foram convidados a contender pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E agora? Havia havido afastamento desde então. Só havia havido afastamento, sair-se da fé que havia sido entregue. E nesta mensagem, contendendo pela fé, que foi pregado em Zurique, na Suíça, no dia 20 de junho de 1956, precisamente na primeira página. Este é um texto muito impressionante. Foi apenas 33 anos depois de Pentecostes. E agora o Espírito fala expressadamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônio. É no 1 Timóteo 4:1. Só é exatamente o que havia sido predito. Já havia sido predito que a igreja poderia... o Espírito fala expressadamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Só já haviam se desviado da fé que uma vez foi dada aos santos, de acordo com aquilo que havia sido profetizado. Olhe para Judas, o último livro da Bíblia, vendo? Até você chegar ao Apocalipse. Está vendo? Ali Judas disse: eu escrevi para vocês, para que vocês pudessem ardentemente contender pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A sobreposição entre apóstolo e a vinda do Apocalipse. Porque a maioria dos apóstolos estava morto então, né? Tinham passado. E ali estava Judas, advertindo, pedindo às pessoas para que voltassem, porque as pessoas já estavam de deixar aquela verdade que uma vez já havia sido dada. E essas coisas já haviam sido assim como que preditas, prevista que a igreja podia cair. E também foi previsto que a igreja seria levada de volta às mesmas condições em que a igreja se encontrava no dia de Pentecostes. Só estamos mesmo seguindo uma coisa aqui muito importante. Vou citar aqui nesta mensagem, quando seus olhos foram abertos, se o reconheceram. Ele diz: Senhor, permita que os leitores da Bíblia, aqui esta noite, vejam essa verdade. Permita que eles vejam que Malaquias 4, que é precisamente a promessa da vinda de Elias. Talvez alguém podia ficar um pouco atrapalhado e dizer Malaquias 4, mas que Malaquias 4? Ok, esse Malaquias 4 que está sendo referido é precisamente 4, versículo 6. E diz, vamos começar no versículo 5.
Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só este Malaquias 4 é o profeta Elias, e ele está a referir aqui. Senhor, permita que os leitores da Bíblia aqui esta noite vejam essa verdade. E essa é a verdade que cada cristão devia ver no dia de hoje. Nestes momentos em que já se surgiu muita coisa, como foi também predito, falsos cristos. E falsos cristos simplesmente fala-se de falsos ungidos. Pessoas que se levantarão, não vamos dizer que se levantarão, pessoas que já se levantaram para se intitularem de profetas, já se levantaram para se intitularem de apóstolos. Dizem: Deus apareceu a mim, Deus me ungiu, Deus fez isso e aquilo. E a aparição deles é exatamente para ir também ao encontro com as Escrituras. E o nosso mundo está cheio deles, falsos apóstolos, falsos ungidos, falsos profetas. Mas no meio de toda essa conglomeração, haverá um profeta verdadeiro chamado o profeta de Malaquias 4, e Elias. Esse veio para levar a igreja de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Só, queridos, estamos precisamente a uma verdade que cada cristão deve ver. Se você é cristão e ainda não viu essa verdade, procure conhecer, porque essa é a verdade que Deus prometeu nesta era. E ele diz: Senhor, permita que os leitores da Bíblia aqui esta noite vejam essa verdade. Permita que eles vejam que Malaquias 4, que esta unção deve vir e restaurar novamente aquela fé que os pais uma vez viram, a revelação de Deus em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Só antes do encerramento, antes do fim do mundo, há de vir um profeta com o espírito de Elias, ou uma unção sobre ele, para restaurar a fé que uma vez foi dada ao santo, para restaurar o cristianismo verdadeiro que foi perdido ao longo das eras, e dizer que este profeta que foi predito que viria, já veio. Eu não sei se os irmãos vão conseguir colocar aqui, mas este profeta já veio. É esse que estamos a citar aqui, chamado William Branham. Ele foi ungido por Deus para levar a igreja de volta à fé que uma vez foi dada ao santo. Não levar a igreja a uma seita, não levar a igreja a algum dogma, mas levar a igreja de volta à fé que uma vez foi entregue aos santos. Meu Deus! Agora, se pensarmos por alguns minutos que o sétimo mensageiro da igreja deveria restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Está vendo? O sétimo mensageiro
que é precisamente o profeta de Malaquias 4. Ele viria para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Em outras palavras, reconstruir a igreja novamente sobre o poder do Espírito. Só este profeta chamado William Branham, ele veio para reconstruir a igreja que foi destruída ao longo das eras através de dogmas, através de credos, através de falsidade. Ele aparece antes do fim do mundo para reconstruir. Da mesma maneira que quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, os inimigos vieram e destruíram. E tinha que ser reconstruído. E depois vieram os romanos, destruíram. E agora tem que ser reconstruído. A igreja também foi destruída. Os ensinamentos foram destruídos. A palavra verdadeira de Deus foi também destruída ao longo das eras e dogmas, tais como recitar, pedir para que os santos se intercedam, os mortos intercedam pelos vivos, adoração de Maria, e adoração, essas coisas todas que já estão a tentar negar. Mas a coisa veio para destruir a igreja. Tais como deixar as igrejas que deixam mulheres a pregarem, quando que a Bíblia diz que mulheres não podem ensinar. E essas coisas todas que entraram, vieram para destruir a igreja. Todavia, virá um ministério que vai reconstruir a igreja pelo poder do Espírito Santo. E este ministério já veio e já reconstruiu a igreja. Não uma coisa isolada, não uma coisa talvez de um país. Estamos a falar de algo que já se espalhou ao redor do mundo. Homens e mulheres que foram trazidos de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta mensagem, porque eu sou um santo rolador de novo, e eu digo isto hoje, se você crê que eu sou servo de Deus, você está agora vivendo no dia da restauração da fé que uma vez foi entregue aos santos. Só estamos a viver no dia da restauração da fé que uma vez foi entregue aos santos. Vivendo sobre o poder da última chuva do Espírito Santo. Igreja que está levantando hoje, chamando grandes doutores e divindade de tudo e de todas as denominações. Só há um movimento que está indo ao redor do mundo para chamar homens e mulheres para saírem na falsidade, para virem neste movimento da restauração da fé que uma vez foi entregue aos santos, para restaurar ao cristianismo verdadeiro, para restaurar a semente, como a coisa começou de volta àquela fé que uma vez foi dada aos santos. Sim, este dia que nós estamos a viver.
dia da restauração da fé que uma vez foi entregue aos santos. O Senhor seja louvado por isso. Deixa continuar ainda a citar aqui. Continuar a citar aqui. Ok? Veja qual apropriado isso é com Malaquias 4. Restaurar a fé de volta aos pais. A semente de Abraão sendo restaurada de volta ao tipo de fé que o pai Abraão tinha. Essa fé que nós devemos ser restaurados a ela. Já estamos a falar precisamente daqueles que já estão precisamente neste movimento. A igreja do Deus vivo tem que chegar ao ponto de ter a fé do pai Abraão, a fé do pai Branham. Lembra-se, Abraão, pai das nações, Branham, pai das nações. Só precisamos de ter a fé do nosso pai Abraão. Precisamos de ter a fé do nosso pai Branham, aquele que creu na palavra de Deus, na sua infalibilidade. De volta aos pais, a fé, a semente de Abraão sendo restaurada de volta ao tipo de fé que Abraão tinha. Sua semente real. E ele diz Malaquias 4, para ser cumprido e restaurar de volta a fé que uma vez estava lá no princípio. Restaurá-la de volta à semente real de Abraão. Meu Deus! Abraão tinha uma fé que não era determinada pelas circunstâncias, não era determinada talvez pela idade. Oh, meu Deus! Isso mexe-se comigo. Quando Deus prometeu para dar a Abraão filho, e a sua esposa havia já cessado o costume das mulheres, era motivo para Abraão duvidar. Mas nem com isso Abraão duvidou. A sua velha mulher, que já não tinha nenhuma esperança para ter filho, porque já não tinha nenhum óvulo sequer na sua barriga. Mas tudo isso não teve nada a ver com a fé de Abraão. Abraão não olhou em tudo isso. Abraão simplesmente olhou na palavra de Deus. Que Deus prometeu me dar filho, independentemente se a minha mulher já cessou o costume das mulheres. Independentemente se a minha mulher já é velha, não tem nada a ver com a minha promessa. Deus prometeu. Se é que Deus prometeu, Ele é capaz de tratar com a minha velha mulher e de colocar na condição para cumprir com as escrituras. E Ele não foi mexido. E Ele se colocou ali intacto e inabalável, sabendo que Deus havia prometido. Quanto mais levava tempo, quanto mais seria um milagre. Oh, Deus
Deus que possa nos dar graça de termos esse tipo de fé inabalável. Se Ele não responde hoje, vai responder amanhã. Se Ele não responde amanhã, vai responder na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Assim sucessivamente, até que Deus confirme a sua promessa com sinais e prodígio. Ele parou essa fé que nós devíamos ter, principalmente nós que achamos graça de sermos levados de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Firmar inabalavelmente, não se interessar das circunstâncias, não se interessar de tudo que tenta amedrontar, não se interessar das pesquisas. O que talvez um pode dizer, provável Abraão ia na maternidade com a sua velha mulher, ali de bengala, e chegava, e ele sentava e dizia, viemos para... Não havia testes que se compra para ver se está de grávida ou não. Tinha que ir na maternidade e chegavam. E aqueles enfermeiros, aqueles médicos, só testavam a Sara só para como que para satisfazer Abraão. Já testamos. Mas quase não testavam, porque eles sabiam que uma mulher que já cessou o costume das mulheres, não havia maneira de como conceber. E eles praticamente nem faziam nenhum teste, só diziam, esse, já testamos, aí não está grávida. E talvez no próximo mês escalava de novo a maternidade e começava a dizer, a propósito, quem está aí? Ainda temos mais um paciente. Dizia, meu Deus, aquele veio com a sua veia, estão aí fora de novo. Diziam, meu Deus, o que mesmo teria acontecido com esse casal de velhos? Mas eles não estavam a olhar o que a medicina estava a dizer. Eles estavam a olhar naquilo que Deus estava a dizer. Oh, Deus, que possa nos dar essa graça de querermos desta maneira. E depois de termos querido desta maneira, que o Senhor confirme a sua palavra com sinais e prodígios. Eu estava a pensar a respeito daquele assunto do irmão Branham. Deus já havia lhe prometido para lhe dar a José. E no instante teve uma menina. E talvez as pessoas começaram a zombar. E ele não ficou revoltoso para dizer a Deus, Senhor, me prometeu um menino, como é que o Senhor me dá uma menina? Ele continuou parado a saber que Deus havia prometido. Até quando os médicos disseram que a sua esposa já não pode aguentar mais, temos que interromper para ela não dar mais luz. E ele disse, não interrompam, porque ainda estou à espera de José. E finalmente, quando José chegou, ele disse, José tardou tanto para chegar. Meu Deus, oh Deus, como é bom para aqueles que creem nele na totalidade. Ele nunca vai falhar. Ele confirmará a sua palavra. Se você crer naquilo que ele prometeu, tarde ou cedo, ele pode demorar um pouco para te testar. Imagine, Sara talvez não havia nenhum sinal de que poderia... não havia nenhum sinal à vista de que ela podia se engravidar. Na maioria das vezes nós temos pelo menos tido algum sinal em algum lugar. Mas para Abraão não havia nenhum sinal, mas nem com isso, com sinal ou sem sinal, Abraão continuou querendo.
Que Deus possa me ajudar, que Deus possa ajudar alguém em algum lugar. Com sinal ou sem sinal. Talvez você está à procura de emprego, manda os seus documentos ali, não há nenhuma resposta sequer. Nenhum sinal à vista de que alguma empresa pode estar interessada com você. Não olha nisso tudo, olha na promessa que Deus deu, dizendo: pedi e serei-vos dado. Ele é fiel. Num desses dias, Deus procurará uma maneira de como fazer bem a palavra dele. Deus prometeu, dizendo que eu sou o Senhor que te curo. Se você está doente, pode não haver nenhum sinal de que a situação vai mudar. A doença pode ainda continuar a agudizar. A situação pode estar continuamente piorando. Não olha na sua doença. Não olha nessa situação. Olha naquele que é invisível, que prometeu para cumprir a sua palavra. Depois dele ter visto que você está mesmo decidido para parar com a promessa dele, ele vai inverter. E a situação inversamente vai começar a operar. E Deus vai fazer bem a sua palavra. Oh, posso ver o patriarca Abraão naquele belo dia, quando Deus havia visto que Abraão não estava sendo movido na sua fé. Alguma coisa tinha que ser feita. Deus próprio tinha que descer para acertar com Sara algumas coisas que deviam ser acertadas. E quando tudo já estava bem acertado, numa bela manhã, ao abrir e fechar de olho, Abraão foi transformado. Sara foi transformada. É desta maneira que a gente devemos ver a Deus. Abraão sabia que, independentemente da velhice, mas ela é uma criação de Deus. Deus pode fazer o que apetece com ela para ela conceber. Só é desta maneira como devemos ver as coisas. Não devemos limitar a Deus, que agora que ela já é velha, como é que ela vai conceber? Deus sabe como acondicionar para que ela conceba. É Deus a quem estamos a tratar com ele. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Essa é a fé que uma vez foi entregue ao santo. Querer na palavra de Deus, independentemente de quaisquer circunstâncias. Ali está você, independentemente de quaisquer circunstâncias. Pode haver circunstâncias que mostram que isto aqui não é possível de se realizar. Todavia estamos a trabalhar com Deus. Nós estamos a trabalhar com o homem. O homem tem limitações. O médico tem limitações. O especialista tem limitações. Mas Deus não tem limitações. Aquele que apareceu a Lázaro quando jazia há 4 dias no túmulo apodrecendo, tudo dele estava se decompondo, mas ali apareceu aquele que é a ressurreição e a vida. E ele parou ali e chamou o homem que já estava apodrecendo de volta à vida. Aquele mesmo Deus que chamou a Lázaro de volta tem aparecido a nós. Este Deus que nos trouxe essa mensagem, esse Deus que usou o irmão Branham para fazer discernimentos, para pregar o Evangelho, para dizer o que estamos a citar agora aqui. Vamos ser homens e mulheres que se levantam e se abraçam
a esta fé que não tem nada a ver com quaisquer circunstâncias. Se Deus prometeu, é o que me importa saber. Meu Deus. E ele diz, quando aquela fé real não fingida, não faz de conta, mas uma fé real estabelecida, está no coração de um homem que não varia de palavra de Deus. Se é a palavra de Deus sendo falada por lábios mortais, essa é a fé que uma vez foi entregue aos santos. Sem importar como você se sente, ou que sensação você tem, se você tem alguma ou não tem nenhuma, isso está afirmado na interna palavra de Deus. Aí está a fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé que se firma na palavra de Deus, inabalavelmente. Independentemente se você pediu a Deus e sentiu arrepios ou não. Não tem nada a ver com isso. Se você tremeu e caiu ou não. Essas coisas todas são areia movediça. Mas a palavra de Deus é a rocha da zera, a rocha inabalável. Que Deus possa ajudar a sua amada igreja, para que ela volte à fé que uma vez foi dada aos santos. E o Espírito de Deus está na terra hoje, para levar homens e mulheres de volta àquela fé que uma vez foi dada aos santos. Como o irmão Branham podia dizer que eu não posso vos fazer querer, mas ele pode fazer para que vocês creiam. Essa fé que está sendo esperada de nós. Querer independentemente, desde que Deus tenha prometido. Se ele prometeu dizendo que pedi e serei-vos dado. Meu irmão, minha irmã, independentemente das circunstâncias, peça o que você deseja. Tarde ou cedo, Deus vai lhe dar o desejo do seu coração. Eu dizia aos irmãos que há uns 20 e tal anos, aproximadamente 30 e tal anos, fomos a Maputo. Queríamos ter pelo menos uma pessoa para pregar para ela. Mas não tivemos essa oportunidade. Todavia, Deus que conhece os corações, desta vez, quando estávamos em Maputo, tínhamos lugares de sobra para poder ir pregar. O que é isso? É Deus dando-nos o desejo dos nossos corações. Se você está a desejar alguma coisa hoje, é verdade que pode levar tempo. Todavia, Deus terá a máxima certeza de lhe dar o que você está a pedir. Lembra só um velho cristão que já tratou-se com Deus por anos e anos. Oh, meu Deus, deixa eu terminar. Pai Celestial, é comovente, mas a verdade é de que o Senhor sempre firmou com a sua palavra. Não é de se admirar que podia dizer que os céus e a terra passarão, mas ela nunca passará. Senhor, como Judas aqui, exaltando a igreja para que possa se firmar na fé que uma vez foi dada aos santos. Fomos colocados aqui um exemplo em nossa frente do pai Abraão, aquele que não olhou nas circunstâncias. Senhor, ensina os nossos corações para não olhar nas circunstâncias.
Se recebi oração hoje, não estou a sentir melhor. Isso não tem nada a ver. Quero continuar a esperar, porque Deus fará o que Ele prometeu. Se pedir alguma coisa hoje, o Senhor não me deu, ainda não me deu, não quer dizer que Ele não vai me dar. No tempo apropriado, Deus se lembrará de mim, me visitará e me dará o que eu lhe pedi, porque é a palavra dele. Ajuda-nos, ó Pai. Na maioria das vezes a gente paramos, palpamos, olhamos nisto, olhamos na oposição e às vezes definhamos. Tenha pena de nós. Permita que aquela unção que foi enviada para levar a igreja de volta à fé que uma vez foi dada aos santos, possa pairar sobre nós. Sabemos que o irmão Branham foi um vivo exemplo disso. E ele creu, até disse que se Deus me disser para eu ir chamar Abraham Lincoln, que havia morrido talvez há uns 20 e tal anos, eu vou chamar todo mundo para ver isso ser feito. Ele não estava a olhar nas circunstâncias. Oh Senhor, ajuda-nos por favor. Às vezes a batalha é tão feroz. Às vezes a oposição nos amedronta. As circunstâncias às vezes nos amedronta. Olhamos e achamos que não poderá ser feito. Mas Senhor, ajuda-nos para não olharmos nas coisas, mas olhar na sua promessa. Como Abraão, que não foi amedrontado pela sua velhice, nem pela velhice da sua esposa. Oh, Senhor, muito obrigado por este momento. Que cada palavra que saiu da sua boca ache espaço nos nossos corações. Conceda isso, ó Pai, porque louvores e ações de graça a Ti serão dadas, ó Rei do Universo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Deus lhes abençoe também. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? As irmãs com aquela saia lá no chão, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam,
eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs com aquela saia lá no chão, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião.